Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Contando Casos. Contando Casos é o programa da Web TV Bom Jesus, aqui do Santuário de Bom Jesus da Lapa. Contando Casos vai ao ar todas as terças-feiras, às 16 horas. E nós estamos hoje começando uma etapa nova na vida do Santuário do Bom Jesus da Lapa e da Web TV Bom Jesus. Hoje também nós começamos o mês de outubro. E o mês de outubro é considerado o mês do Rosário, o mês das missões, o mês de Nossa Senhora Aparecida, o mês das crianças, o mês de São Francisco de Assis. E aqui no santuário nós prestamos homenagem ao Padre Francisco da Soledade, fundador do Santuário do Bom Jesus da Lapa. E para falar a respeito do Padre Francisco da Soledade, nós trouxemos hoje aqui ao Museu do Santuário o Padre Francisco Misiek, missionário redentorista da equipe do Santuário. E ele vai falar para nós a respeito do Padre Francisco da Soledade, o fundador do Santuário do Bom Jesus da Lapa. Padre Francisco, boa tarde. Boa tarde. Aqui nós estamos na Web TV Bom Jesus e nós fizemos o convite para que o senhor nos contasse a história do fundador do Santuário do Bom Jesus da Lapa. Muito obrigado pelo convite. Com todo prazer, o que sei, vou transmitir. Conta aí para nós e para os nossos internautas. Quem foi o fundador do santuário? O fundador do santuário foi Francisco de Mendonça Mar, um português. Ele nasceu em Lisboa, capital do Portugal, em 1657. Foi filho de ourives. Ele mesmo aprendeu a profissão de ourives. Foi um homem estudado, letrado. Com 22 anos, ele já, como a profissão, com as habilidades artísticas, ele resolveu vir para o Brasil. E chegou para a capital do Brasil daquele tempo, Brasil colonial, Salvador. Com o dinheiro que trouxe, ele montou a oficina de ourives, sem ter projeto nenhum de ser monge, de fundar um santuário, nada disso. Pensava ganhar algum dinheiro, casar, ter família, como qualquer outro jovem. Francisco, além de ser ourives, ele teve habilidades artísticas. Ele fazia os relevos dourados nas igrejas, nos palácios. Por isso foi requisitado pelo governador do Brasil, que residia em Salvador, para ele pintar, fazer os acabamentos dourados do palácio governamental. Francisco, então, se fez a trabalhar, juntamente com seus serventes, escravos. Entretanto, o governador que ele tinha contratado faleceu. Veio outro que substituiu o governador e ele não quis assumir as despesas feitas por Francisco de Mendonça Mar. Francisco começou então a reclamar, e já que era uma pessoa conhecida na cidade de Salvador, então teve toda essa comotação em Salvador a respeito do que acontecia entre Francisco de Mendonça Mar e o governador. Como consequência, botaram Francisco na cadeia para se acalmar tudo. E Francisco, estando na cadeia, ele pensou: o que é que estou fazendo? O que eu vou fazer da minha vida? E já que era um homem religioso e conhecia a palavra de Deus, ele veio a ideia, a palavra de Jesus, que disse: vocês não podem servir a dois senhores. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. E então ele sentiu uma necessidade de mudar da vida, mudar o rumo da vida. Quando saiu da cadeia, foi para se encontrar com o famoso jesuíta Padre Antônio Vieira, se confessou de todas as iras, de todas as blasfêmias que tinha pronunciado
contra aqueles que o injustiçaram. E, aconselhado pelo padre Vieira, ele vendeu tudo o que tinha, deu liberdade aos escravos, repartiu as coisas para os pobres, adquiriu uma imagem do Bom Jesus, vestiu a roupa de penitente e começou então a caminhar em busca de um lugar sossegado para passar a vida toda na oração, na penitência, longe daquele mundo ganancioso, aquele mundo injusto, explorador. E assim Francisco escolheu uma estrada muito difícil, porque ele resolveu ir a pé. Podemos imaginar, no ano 1691, quando isso aconteceu, cruzar toda a Bahia, as matas virgens, cheias de onças, de cobras, de todo tipo de bicho, mas ele, com a graça do Bom Jesus, conseguiu vencer tudo. E depois de meses e meses da caminhada, ele avistou na beira do Rio Francisco o Morro Rochoso. Quando se aproximou do morro, rodeou e encontrou a entrada da gruta. Subiu, porque a entrada não era fácil como hoje, era uma pequena ladeira cheia de plantas espinhosas, cactos, tudo isso, mas ele avistou a entrada para a gruta, então entrou com a imagem do Bom Jesus. Encontrou então uma rocha sobressalente, colocou a imagem do Bom Jesus em cima desta rocha, caiu de joelhos e disse: Senhor, daqui eu não vou me mover mais. Toda a minha vida a seu serviço. Quero viver desconhecido de todos. Quero viver só para o Senhor. Com a imagem do Bom Jesus, pequena imagem da Mãe da Soledade, ele transformou esta gruta num templo, numa casa de oração. Francisco, quando veio, foi o ano 1691, no lugar onde nós temos hoje Cidade da Lapa, tinha algumas palhoças de índios que acolheram aquele visitante de coração aberto. Francisco, então, pelo menos tinha alguém por perto, algum ser humano. Ele pensava viver sozinho, desconhecido de todos, mas Deus teve outro projeto. E pelo Rio São Francisco subiam muitas embarcações levando os garimpeiros para as minas de ouro, para o sul, para Minas Gerais. E navegando pelo Rio São Francisco, que era volumoso, alto, e beijava os pés do santuário, encostado no santuário, então os garimpeiros paravam com as suas embarcações para ver este morro que parecia surgir dentro das águas. Paravam e avistavam a entrada da gruta, então entravam e encontravam aquele homem de Deus, Francisco de Mendonça Mar, aos pés do Bom Jesus. E Francisco, que passava horas inteiras na meditação da palavra de Deus, na oração, e Francisco ainda leigo, então ele já evangelizava os garimpeiros, os portugueses, evangelizava também os índios, saindo pouco a pouco para visitar os índios na região. Então, Francisco de Mendonça Mar, ele começou a sua evangelização no santuário como leigo. Como leigo. E depois, como é que acontece a mudança entre ser leigo e ser padre? Recebeu depois a ordenação sacerdotal. E foi uma coisa providencial, bonita. O arcebispo de Salvador, Dom Sebastião Monteiro Davide, então mandou aqui um padre para ver o que era certo, o que não era não certo, que o povo comentava sobre este lugar, que o povo já visitava, já iniciavam algumas romarias. Ele visitou também a gruta, se encontrou com Francisco de Mendonça Mar, o monge, conversou com ele e levou o depoimento para Dom Sebastião, dizendo que é um homem de Deus, um homem culto,
estudado, homem engenhoso, dedicado. Então Dom Sebastião mandou chamar Francisco a Salvador, o fez estudar 3 anos, latim, teologia, e o ordenou padre no ano 1706. Francisco já com 49 anos de idade. Foi ordenado padre e enviado já com a documentação para ser o primeiro reitor do santuário, o primeiro capelão do santuário do Bom Jesus e da Mãe da Soledade. E assim, Francisco, depois como sacerdote, começou seu trabalho com muita dedicação, já podendo celebrar missa, batizar, fazer casamentos, atender às confissões, tudo isso que um santuário precisa ter. Então Francisco de Mendonça Mar foi o primeiro peregrino? Foi o primeiro peregrino do Bom Jesus. Teve a primeira peregrinação do Bom Jesus na mão do monge, naquela caminhada penosa que ele fez, mas foi justamente uma jubilosa caminhada do Bom Jesus na mão do monge de Salvador para este lugar, para ser uma casa de Deus e porta do céu, onde para acolher milhões de brasileiros ao longo dos séculos. Querido romeiro e romeira do Bom Jesus da Lapa, minha saudação carinhosa e especial a cada um de vocês. Quero convidá-los a participar da campanha dos romeiros. Você pode se cadastrar no nosso site www.bomjesusdalapa.org.br ou pelo telefone 77 3481 2883. Sua participação na campanha dos romeiros vai nos ajudando a poder servi-lo melhor, como por exemplo neste auditório João Paulo II, que está à disposição de todos os romeiros e para a animação das nossas romarias. O Padre Francisco mostrou esse livro, tem como título O Primeiro Peregrino da Lapa, Francisco de Mendonça Mar. Esse livro é de autoria do Padre Francisco. Então, conte um pouquinho a respeito da história desse livro. A gente teve já várias ideias como honrar o fundador do santuário. E teve ocasião porque foram 350 anos do nascimento do monge, no ano 2007. Foi então a ocasião de homenagear Francisco de Mendonça Mar, usando como base o livro insuperado ainda de Monsenhor Turíbio Villanova Segura, resenha histórica. Então, eu escrevi a história e, servindo-nos de uma edição em cores preto-brancas, nós usamos desenhos que tem preto-brancos lá e com a ajuda dos artistas da Lapa nós pintamos os quadros. São 31 quadros que estão aqui também no museu, né? Que pintamos para dar uma expressão visual da história toda. Então, vale a pena de conhecer aqui no museu esta coleção que está rodeando as paredes aqui do salão do museu. E assim, para o jubileu de 350 anos do monge, então foi editado este livro e teve muita aceitação, de maneira que hoje já está quase esgotada a edição. O nosso programa Contando o Caso, da ULTV Bom Jesus, aqui no Museu do Santuário, conversando com o Padre Francisco a respeito de Francisco de Mendonça Mar, o Padre Francisco da Soledade, o fundador do santuário.
que nós prestaremos homenagem no próximo dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, mas também aqui no santuário dia do Romeiro e dia de Francisco de Mendonça Mar. Padre Francisco, aqui foi instalado o Museu do Santuário. E esse Museu do Santuário, ele também está ligado tanto ao Francisco de Mendonça Mar, como a história do santuário. Conte um pouquinho a respeito desse espaço. Foi providencial, muito necessário, uma pena que demorou tanto, montar o Museu do Santuário. Graças a um padre muito dedicado, um historiador, Padre Lukas Kocik, um dos primeiros missionários redentoristas poloneses que vieram aqui no ano 1972, ele desde o início juntava os objetos jogados, às vezes jogados no lixo. Ele então juntava e guardava no prédio do Abrigo Velho, com a intenção de reconstruir, recuperar o prédio do Abrigo Velho para fazer um museu grandioso, bonito naquele prédio. Infelizmente, esta ideia não foi realizada. O Abrigo Velho está caindo, não tem, parece, esperança de ser salvo. Então, lá foram então destocados os objetos que nós temos aqui no museu, e então o Padre Lucas zelava, cuidava para que se possa preservar quanto mais objetos antigos. E realmente foram salvos muitos objetos, de maneira que no ano passado, 2012, pode ser montado, inaugurado o Museu do Santuário do Bom Jesus, com muitos objetos interessantes, maravilhosos, inclusive com as fotos muito antigas. Tem, por exemplo, no museu a foto do ano 1900. Então, 113 anos atrás, da festa. Então tem a entrada lá do santuário, tem com as bandeirinhas, os romeiros com chapéu branco já naquela época, né? E naquela foto ainda aparece o prédio, asilo, hospital, construído pelo padre Francisco de Mendonça Mar, o monge. Porque ele, sendo padre, ele construiu um prédio grandioso, 30 metros de comprido, 8 metros de largura, 6 metros de altura, e de uma maneira tão forte e concisa que aguentou mais de 200 anos. Foi demolido recém no início do século XX. O museu tem coisa bonita, se a gente tiver mesmo tempo, interesse, capricho, dá para aprender muita coisa do passado do santuário. Graças a Deus, graças ao Padre Lukas Kocik, graças ao Padre Roque, graças ao Padre Casimiro e administradores do santuário, que este museu foi inaugurado para ser testemunho da beleza do passado deste santuário do Bom Jesus da Lapa. Então é a Web TV Bom Jesus no programa Contando o Caso. E no programa de hoje nós tivemos a presença e a participação do Padre Francisco Micek, missionário redentorista, historiador do santuário, falando a respeito de Francisco de Mendonça Mar, o primeiro peregrino do Bom Jesus. Padre Francisco, os nossos agradecimentos pela sua participação e seus agradecimentos e palavras finais aos nossos internautas. Sim, eu agradeço pela oportunidade de poder falar alguma coisa que eu sei sobre este homem providencial maravilhoso que deu início a este santuário único no mundo em sua originalidade. Então, eu agradeço que tive a oportunidade de poder falar, transmitir alguma coisa sobre a grandiosidade do início, das origens deste santuário do Bom Jesus da Lapa. Francisco de Mendonça Mar foi um homem santo,
digno de ser louvado, elogiado, reconhecido como um homem de Deus, proclamado pela Igreja como santo da Igreja. Obrigado. Então nós estamos aqui no Museu do Santuário do Bom Jesus da Lapa, Memorial Padre Lucas, e estamos conversando com um jovem visitante. Seu nome, por favor? Meu nome é Lucas. Lucas, você é de onde? Sou da cidade de Coribe, Bahia. E você conheceu o museu como? Bom, eu conheci, faço parte do curso de Teologia aqui em Bom Jesus da Lapa e através de amigos daqui mesmo, de Bom Jesus, que conhece toda a cidade. E aí ele me chamou, né, que ele já tem experiência, já veio ao museu, conheceu e falou assim, olha, seria bom, vamos lá conhecer o museu, né, da cidade, que acabou de ser inaugurado e tal. E eu vim junto com ele, né, com esse amigo meu, chamado Jarbas. Aí ele me mostrou o museu, a gente conheceu algumas relíquias, né, e isso me chamou bastante atenção, né. Foi uma experiência maravilhosa. E você achou o que do museu? Bem, o museu conta a história da cidade, né, a história do santuário, né, como ao longo do tempo como foi se desenvolvendo, né. E eu achei algo fantástico, né, um pedacinho que conta de certa forma toda a história, né, do museu, as suas relíquias. Mas qual o objeto, algum elemento que te chamou mais atenção aqui no museu? Sem dúvida nenhuma foi os ossos dos santos, né? São Cipriano e o outro São Sebastião. Santa Luzia. Isso me cativou muito, ainda mais que sou vocacionado também, né? Isso me despertou ainda mais, né? Leia ali, porque cada relíquia conta um pouco, né, da história, né? O ano e tal. E eu fui passando, lendo, conhecendo um pouco cada detalhe e me chamou muita atenção, né? Me senti muito tocado. Então nós agradecemos pela sua participação. Obrigado. No nosso programa Contando o Caso, viu? Valeu. Lucas, da cidade de Coribe, visitando o Museu do Santuário. Nós agora vamos conversar com Alex. E para você que trabalha aqui, convive aqui no museu esse tempo todo, o que te chama mais atenção aqui no museu? Foi a decisão do monge, né? A partir do momento que ele decidiu buscar, com a sua força e coragem, buscar o Calvário da Gruta, como Jesus pediu. E qual o recado de você para os nossos internautas que estão nos vendo e que não conhecem o museu pessoalmente? Assim, aqueles que vêm aqui no museu, no Santuário do Bom Jesus, né? Que nunca vieram, mas que têm vontade de vir, quando estiverem aqui, que venham visitar o nosso museu, né? Que aí, não só a visita, mas eles vão adquirir um bom conhecimento da nossa história. Qual é o objeto ou o cantinho mais visitado pelos romeiros, pelos visitantes, né, os lapenses? Ou o que é que eles mais procuram, o que é que eles querem mais ver? O que eles mais procuram são a imagem, né, que o monge trouxe e também as moedas antigas, que eles é muito atraídos. Então nós conversamos com Alex. Alex é funcionário aqui do museu e ele apresenta, juntamente com outros colaboradores, eles são responsáveis pela condução e a história e o repasse da história para aqueles que visitam esse espaço. Alex, nosso muito obrigado pela sua participação. E nós agradecemos também a participação de vocês durante toda a terça-feira. Está ligado conosco, conectado conosco, aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa, no programa Contando Casos da Web TV Bom Jesus. Agradecemos também a nossa produção e a todos aqueles que fazem parte da vida do santuário, de modo muito particular a você que é membro da campanha dos Romeiros do Santuário do Bom Jesus da Lapa. O nosso muito obrigado e até terça-feira, se Deus quiser.